Seja muito bem-vindo, Rafael Ihara. Bom dia, obrigado, um prazer, uma honra estar aqui, muito bacana, obrigado pelo convite. Olha, Rafael, para quem não conhece, né, na verdade. Rafael Ihara é o repórter da TV Globo que todos os dias, pela manhã, no Bom Dia São Paulo e no SPTV também, né? Isso. Muitas vezes está, né, trazendo notícias, né, do que tá acontecendo ali pela manhã, antes de você sair de casa. E muitas vezes também tá voando, né? Voando, literalmente voando, né, no Globocop, né? Isso. Olha, e pra vocês, né, que estão chegando agora aqui no Capital no Japão, o que é o quadro Nikkei de Expressão? O quadro Nikkei de Expressão é um quadro onde eu trago, né, descendentes de japoneses, os Nikkeis, né, que fazem diferença aí, seja, né, como o Rafael trazendo notícias pra gente, artistas, cantores, grandes empresários, né, Nikkeis, né, que estão aí e muitas vezes a gente nem conhece quem está por trás de tudo isso. E o Rafael, ele é neto de japonês, né? Isso, exatamente. A minha avó paterna nasceu no Japão, veio pro Brasil com 4, 5 aninhos só. Veio pra cá, primeiro morou uns anos no interior, em Bauru, depois um período maior em Marília, e depois casou lá e veio pra cá, pra São Paulo. E aí aqui se instalou, e aqui que eu nasci. E os seus pais, seu pai e sua mãe, eles são descendentes de japoneses? Não, só o meu pai. A minha mãe não, a minha mãe não. A minha mãe tem raiz portuguesa, raiz indígena, e meu pai, aí não. Meu pai é sim de ascendência japonesa. Eu juro que, essa foi uma pergunta que eu tinha certeza que você era pai e mãe japoneses? japoneses. Não, só o meu pai que é de família japonesa. Minha mãe, nada. E você puxou bem né? O lado japonês, né? Sim. Os olhos são... Eu acho que do meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, Gabriel. Ele tem até uma fisionomia mais japonesa do que a minha. Mas sim, eu também já tenho traços bem claros, definidos de ascendência oriental, né? Olha... então ele me enganou. Ele me enganou porque eu nem fiz essa pergunta, porque eu tinha certeza que ele você nem tava era tão mestiço. Claro que nem precisava perguntar, né? Exatamente. E aí, né, como todo mundo já conhece, né, sabe, da profissão do Rafael. Rafael, ser repórter, né, ser jornalista, sempre foi um sonho seu desde criança? Sim, desde pequenininho. Eu lembro que eu tinha mais ou menos 10 anos de idade. A Globo estava exibindo na época um especial falando sobre os bastidores do entretenimento, dos programas e do jornalismo. E eu lembro que quando eu assisti aquela correria, aquele pessoal andando de um lado para o outro, o processo de confecção de um telejornal, eu fiquei encantado por aquilo. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Aí fui crescendo, fui tendo contato com outras áreas, até fui ver se talvez eu pudesse ter mais a ver com uma outra área. Psicologia, cheguei a fazer um ano de letras também, mas sempre com o jornalismo. E aí eu vi que de fato o que eu queria mesmo para minha vida era ser jornalista, trabalhar com isso, e jornalista de rua, queria estar no lugar onde as coisas estavam acontecendo. E falei, não, é esse o caminho, e tentei construir uma trajetória para alcançar esse objetivo. E quando você entrou na Globo depois, mas antes disso, depois que você se formou em jornalismo, você fez estágios em outras emissoras também. Sim, eu cheguei a fazer 1 mês de estágio, 2 meses na Band. Eu comecei trabalhando no portal de notícias deles, na área de esportes. Imagina, eu sou zero à esquerda para esporte, eu não entendo nada, assim. E falei, não, mas para trabalhar na Band, pô, que legal, primeiro estágio, não sei o quê. Topei, eu lembro que a recrutadora, ela era chefe de redação, se não me engano, à época lá na Band, do portal. E aí ela falou, bom, mas você sabe o básico, que num jogo de futebol são 2 times, um time tem que fazer gol do outro lado. Eu falei, não, isso eu sei. Falar, então tá contratado. E assim foi. Aí fiquei pouco tempo no esporte. Se for assim, até eu posso trabalhar com esporte, então, viu só? Eu falei, eu não sei, mas eu tô disposto a aprender, beleza? Ela falou, beleza, tá contratado. Aí fiquei no esporte por pouco tempo. Aí logo fui cobrir férias no jornalismo, dentro do site. E aí fiquei pouco tempo e logo saí. Eu saí porque, na época, eu estudava na PUC e eu queria ir pra USP. Então, assim que eu me formei na escola, só voltando um pouquinho no tempo para que o pessoal possa entender. Eu me formei na escola e comecei a fazer jornalismo na PUC de São Paulo e letras na USP ao mesmo tempo. Nossa. Louco, né?
Claro que não deu certo, tem gente que até consegue dar conta. E Pra ainda mim, trabalhava, né? E ainda trabalhava, dava aula particular. Então, minha rotina era uma loucura. De manhã eu fazia letras, à tarde eu dava aula particular e à noite ia pra faculdade de jornalismo na PUC. Não deu certo, eu falei, gente, não adianta querer abraçar o mundo com as pernas, e as minhas não são longas porque eu não sou alto, não vai dar certo. Então... quando você falou que desde pequeno, eu ia falar, então você ainda tem... Não é? Não faz tanto tempo assim, né? Ó, eu achava, porque assim, vocês sabem que eu tenho 1,5 m, 1,55 m, vai. E aí, eu falei assim, o Rafael, assim, não deve ser muito... Ou deve ser maior que eu, né? O que a gente vê na TV, não dá pra ter a noção se é alto, se é baixo, né? A não ser que você esteja ali no Mas você sabe que o que eu mais ouço na rua é... Nossa, achei que você era mais alto. Eu tenho 1,60 e pouquinho, faz tempo que eu não meço. Mas as pessoas comentam muito isso na rua. Nossa, achei que você era mais alto. Eu falei, porque de fato, né, na televisão... Né? Aí os cinegrafistas parceiros, eles pegam e gravam de baixo pra cima, assim, sabe? Que aí dá, sem que eu peça, eles já fazem desse jeito, porque aí parece que eu sou um pouco mais alto, né? E eu tenho essa parte aqui dos ombros mais larga, né? Então parece de fato que eu sou mais alto. Mas ele me enganou de novo, porque eu também achava que ele era maior, né? Sim. Tanto que aqui dentro do estúdio, hoje de manhã, a hora que eu cheguei, a gente tem aqui uma temperatura, né? Então, temperatura padrão do estúdio. Só que aí tem gente que vai lá e fecha a abinha do ar-condicionado porque fica muito frio. Aí eu falei assim, eu não alcanço, né? Mas daqui a pouco o Rafael vai chegar... Eu vou pedir pra ele me ajudar. Ficou na mão. Aí eu falei assim, acho que não vai dar não. Não vai dar não. Aí quando o produtor chegou, aí eu pedi pra ele abrir pra mim. Porque eu também achei que o Rafael era maior. Eu adoraria ter 1,80 m e tal, mas... E enfim. Aí eu peguei, tava fazendo os dois cursos simultaneamente, né? Jornalismo na PUC e Letras na USP. Falei, não, tem que fazer um curso só. Jornalismo é o que eu quero, então vou me dedicar e fazer bem. E aí peguei e pedi demissão da Band para estudar para a prova de transferência. Então eu saí do curso de letras na USP, fui para o curso de jornalismo na USP por causa de uma prova de transferência. Aí estudei que nem um doido, me joguei nos livros, era uma lista de 30 livros, óbvio que eu não consegui ler tudo porque eu tinha, sei lá, uns 4 meses para me preparar. E aí li o máximo que eu pude, acho que li uns 12 livros. Fiz a prova, graças a Deus deu tudo certo, passei em primeiro lugar... E aí fui fazer jornalismo na USP. Por isso que eu pedi demissão lá da Band, que eu falei, o momento é de me preparar para ser um bom jornalista. Grande, depois eu entro no mercado de trabalho mais preparado, com a musculatura mais rígida para encarar a profissão bem, né? Olha, e aí depois você foi para Abril. Isso, eu fiz o curso Abril de jornalismo, que era um trainee da editora Abril, bastante conhecido, famoso e tal. Entrei, foi uma experiência riquíssima, foram 45 dias de trainee. Quando acabou o trainee, eu comecei a estagiar na revista Exame, Economia e Negócios. Não era uma área em que eu pensava em atuar, e foi muito legal a experiência, por conhecer a rotina de uma revista, por conhecer um pouquinho das editorias de negócios e economia, entrevistar presidente de empresa, entender como eles pensam, quais são os mecanismos que guiam um bom administrador, né? E depois saí da Abril... e fui pra Globo como estagiário em 2017. É legal, né? Você ter tido essa experiência, né? De ter ido para Abril também. Porque dentro do jornalismo, você tem várias áreas dentro do jornalismo, né? Onde você pode seguir. Só que você já sabia o que você queria, né? Mas essa parte, né? Igual, por exemplo, da Abril, que você tem que fazer o editorial, tem que fazer as reportagens, as matérias. E aí, isso que você falou, né? De entender um pouquinho o outro lado do entrevistado, Sim. né? É diferente e exige um pouquinho mais, né, de você estudar, de você ter um conhecimento maior, né, de tudo aquilo ali. E aí, né, isso agregou também para você, Com apesar certeza. do pouco tempo. E quando você decidiu ir para a Globo, como que foi isso? Então, na verdade, eu ficava acompanhando para saber quando que eu poderia entrar na Globo, porque a Globo, na época, só aceitava estagiário no último ano do curso. Então eu tive que aguardar. E aí, assim, claro que cada empresa tem um perfil, cada empresa tem os seus princípios editoriais, mas os pilares do bom jornalismo são os mesmos, independentemente do lugar em que você vai trabalhar. Band e Abril são empresas renomadas. E eu falei, bom, já que eu não posso estar na Globo
nesse período, porque eu ainda não tenho ali a experiência suficiente para isso, então vamos aprender de outras formas dentro de uma redação. E aí trabalhei nesses 2 lugares e foi importantíssima essa experiência. Assim que abriu-se a possibilidade de eu ir para a Globo, me inscrevi no processo de seleção. E é um processo de seleção muito longo, assim, muitas etapas, teste de lógica, de inglês, de conhecimentos gerais, tudo online. Eu lembro que tinha uma prova, imagina, gente, a prova era da seguinte forma: você tinha que ler uma pergunta que aparecia, tinha 30 segundos para ler a pergunta, isso por vídeo, tá? Na minha casa, abria a pergunta, tinha 30 segundos para ler e 1 minuto para responder em vídeo. Acabou aquele tempo, você não tem mais o que negociar, não. Porque você tem que pensar rápido, Isso, pensar rápido, responder no tempo determinado, então tem que aprender a usar o tempo para saber como você vai usar esse 1 minuto, não adianta deixar o mais importante para o final que pode não dar tempo. Acabou aquela resposta, já aparece outra pergunta, enfim. Então um processo longo, depois dinâmica de grupo, entrevista individual, até que era uma relação candidato-vaga, tipo, eu acho que eram 330 estudantes para cada vaga de estágio. Na Globo de São Paulo, isso. 330 para cada vaga. Eu nem gostava de pensar nisso, porque senão você já fica desesperado. Nunca vai dar certo, imagina. Mas enfim, aí deu certo, felizmente. E aí fiquei 1 ano como estagiário lá na Globo. E é um estágio muito legal, gente, porque quem pensa em fazer jornalismo, enfim, porque você fica 1 mês e meio em cada programa do jornalismo da Globo São Paulo. Ah, mas é tudo TV. Não, cada programa tem o seu perfil, tem uma equipe de profissionais, tem um jeito de funcionar. Mesmo nos jornais locais, Bom Dia São Paulo, SP1 e SP2, Bom Dia São Paulo das 6 da manhã, o SP1 da hora do almoço e o SP2 à noite, entre as 2 novelas. E você faz o Bom Dia São Paulo e o SP1+. SP1+. Isso, exatamente. A gente já tem uma pergunta do nosso ouvinte, ó. Se você tiver perguntas aí pro Rafael, pode ir mandando aqui pra gente no 11 98334 5777. Mas peguem leve, hein? Bom dia, Maica, minha linda. Bom dia, Rafael, querido. Bom dia. Como eu adoro assistir vocês. Na minha casa é rádio, é televisão, é tudo ligado. Eu gostaria que vocês dessem os parabéns para minha filha Viviane Pinheiro, que hoje é aniversário dela. E por favor, Rafael, você dá um abraço no Rodrigo Bolcardi, fala para ele quando é que ele vai ver o Maurão, hein? Que ele fala que morou na Cidade Dutra, mora, mas não vai ver o Maurão. O Maurão tá com muita saudade dele, tá bom? Te adoro, Rafael. Beijo da Batian Cidinha. Um beijo, Batian Cidinha. Olha, parabéns para Viviane, muitas felicidades e que você aproveite muito o seu dia. Parabéns, Viviane, que o novo ciclo seja lindo, cheio de coisa boa e obrigado, viu, por acompanhar a gente. Olha, e a gente tem muitas mensagens aqui na live também, ó. A gente tem uma mensagem da Elaine Freitas, ó. Rafael e Rara, que lindo, te acompanho nas redes. Adoro suas reportagens e agora aí com a Maica. Envia se der um beijo para minha mãe de 91 anos que ouve a Rádio Capital todos os dias. A mãe dela é a Mari Okazaki. A gente tem mais áudio? Ohayou gozaimasu, Mike Shizaki, Marcos Albuquerque, Guarani de novo. Marcos. Agora desde já minha pergunta para o convidado. Senhor Rafa Ihara, você alguma vez já teve, né, medo de avião ou coisa do tipo? Porque, né, provavelmente você já deve ter perdido o mesmo quando você está andando aí no Globocop, tá? Abraço a todos aí da Rádio Capital e do América Togazaimashi-tá. Nossa, que fluência, hein? Antes só falar que isso, manda um beijo pro Rodrigo, é o que a gente mais ouve na rua. Pode deixar, vou mandar um beijo. Todo mundo ama o Rodrigo, é uma coisa que precisa ser estudada. Não, Fenômeno Rodrigo Bocardi. Eu também gosto bastante. É um querido. Mas agora eu gosto mais do Rafael. Ah, muito obrigado. Então, respondendo a pergunta, eu nunca tive medo de altura, de nada disso. E desde muito criança eu sempre fui muito de me jogar nos desafios. Sem pensar muito, às vezes. E claro que você vai crescendo, aí você vai aprendendo a avaliar, né, riscos e tudo mais. Mas quando chegou o desafio de fazer o Globocop, primeira vez que eu fiz Globocop foi da seguinte forma. Tava no comecinho da carreira de repórter, eu era repórter da madrugada, era um feriado. E aí o repórter que faria
o Globocop, na manhã seguinte, ele teve um problema, não lembro exatamente o que era. Aí perguntaram, você topa fazer? Falei, topo, claro, vamos nessa. Aí subi, fiz e não tive muito medo, não. É uma experiência diferente? É, porque ele vibra mais, Foi a primeira vez que você subiu num helicóptero. Imagina, gente, é caro, né? Não é um negócio que você consegue fazer assim, vou andar de helicóptero no sábado que vem, né? É um negócio caro. Só andei de helicóptero por causa do trabalho. E é uma delícia, é muito legal ver a cidade do alto, cada dia é um dia, no que diz respeito à temperatura, ao desenho das nuvens, ao nascer do sol. E é lindo, quando a gente tá perto do inverno, quando a gente levanta voo, bom dia começa às 6 da manhã, ainda tá tudo escuro, então você vê as luzes se apagando, o trânsito da cidade mudando, é legal demais. A gente tem mais perguntas. Opa. Hoje a gente vai receber muitas perguntas para o Rafael. Opa! Fala, Maica, bom dia. Bom dia. Boris, ouvintes, Rodolfo Dias, tudo bem? Ótimo programa. Rafael e Rara, que português impecável. Manda um beijo pra minha mãe Silvana, ela te adora. Você é um ótimo repórter, merece sucesso. Eu quero ver você no estúdio, brigando com o Bocardi, aquele mal-humorado. Bom domingo, ótimo programa a todos. Um grande beijo, gente. Muito obrigado. Qual que é o nome da mãe dele? Ixi, eu esqueci. Eu também não lembrei. Hã? Silvana, um beijo, Silvana. Obrigado, viu, por nos acompanhar. Eu acho que português, a gente que é jornalista tem que falar direito. Porque as pessoas entendem que se você tá ali na televisão falando sobre notícias, sobre fatos, você tá falando da forma correta. E as pessoas vão imitar a forma como você Sim. fala e vão pegar aquilo de referência. Uhum. Você tem que falar corretamente. Outras pessoas que trabalham em outras áreas podem falar de qualquer outra forma. Eu entendo que o jornalista não. O português é a nossa ferramenta de trabalho. Se a gente não usa direito o português, as pessoas não vão entender com a clareza necessária aquilo que a gente está dizendo. E aí nosso trabalho não tem razão de existir. Então é uma preocupação minha sempre prezar pelo bom português. Isso significa usar uma linguagem erudita, difícil, usar palavras difíceis? Óbvio que não, né? A gente fala de um jeito bem coloquial, a TV tá usando cada vez mais uma linguagem coloquial, usando a forma como as pessoas falam, e é ótimo que seja assim. Mas isso não significa que a gente vai abrir mão do português correto. A gente tava até antes de iniciar o programa, né? Eu tava conversando aqui com o Rafael e até eu comentei com ele, né, sobre essa forma, né, de falar, que hoje em dia a gente também não pode usar palavras difíceis que as pessoas, que, assim, seja a pessoa de qualquer nível social, né, uns entendem, outros não. Você precisa falar de uma forma que todo mundo possa te entender, né? E aí até teve um caso que ele me contou que foi engraçado, de algumas coisas que, tipo, tinham duplo sentido ali. Aí eu até perguntei, mas nesses casos, como é ao vivo, não dá pra cortar e muitas vezes saiu, né? Já foi. Já era. Né? Já era. Se existe, né, uma advertência ou alguém chama a atenção por isso ou não, né? Aí ele falou que, por enquanto, até hoje, ele nunca recebeu, né, nenhuma advertência, nenhuma chamada de atenção por algo assim. Não, felizmente não. Até porque a chefia entende que ao vivo as coisas podem acontecer. E é importante que nós sejamos naturais, né? Não adianta você querer esconder um negócio que tá todo mundo vendo. Não adianta você querer fingir que você não tá desconfortável, sendo que nitidamente você tá desconfortável. Então comenta, fala, seja natural. Eu acho que isso até acaba aproximando as pessoas da gente, né? Tem a Sabina Simonato, que tá agora no estúdio fazendo bastante o SP1, Bom Dia São Paulo, SP2. Ela usa uma linguagem super coloquial, e eu ouço nas ruas as pessoas falando, manda um beijo pra Sabina, tal. As pessoas se identificam com ela. A linguagem é importante. Outro dia eu lembro que ela tava chamando a Jaqueline Brasil pra falar da previsão do tempo. Aí ela falou, nossa, mas essa madrugada ventou, né? Eu acordei de madrugada pra fazer aquele xixi básico e tive que fechar a janela porque tava entrando uma ventania. Ou seja, 5 anos atrás, seria impensável você ver alguém na TV falando, eu levantei de madrugada pra fazer um xixi. Ué, mas todo mundo não levanta à noite pra fazer xixi, pra tomar água. Por que não falar, né?
e não é algo que cause desconforto, enfim. Então eu acho que é importante a gente ter essa linguagem próxima das pessoas mesmo, né? Exatamente. E isso, provavelmente, é por isso que todo mundo gosta do Rafael. Porque, né, você fala com todo mundo. Você consegue passar a notícia de uma forma que todo mundo entende. Mas voltando um pouquinho aqui, só na entrevista que a gente tava falando sobre quando ele entrou na Globo, que ele me contou sobre como ele recebeu a notícia de que ele entrou na Globo. Eu falei, como que foi isso? Porque imagina, né? É um sonho. É um sonho que você realizou. E como que foi receber essa notícia? Então, imagina, depois de um processo longo de seleção, meses, eu tava em casa, tinha saído pra pegar um negócio no carro na garagem, voltei, botei o celular em cima da mesa e acendeu a tela. E aí, a tela acendeu por conta da seguinte notificação. Você foi incluído num grupo chamado Você Está na Globo. Então o recrutador pegou, botou os 6 selecionados daquele ano, 2017, para o estágio no jornalismo, criando um grupo com essas pessoas. Olha, no WhatsApp. Imagina você receber assim, que você foi incluída num grupo. E aí vem assim, você está na Globo. Não, foi muito legal. Achei bem criativo. Inclusive, quem estiver ouvindo a gente, que faz esse tipo de processo de recrutamento, eu achei interessante, viu? Achei original e impressiona, né? Diferente de receber uma ligação, receber uma mensagem. Sim, meu, né? Imagina, é um sonho da pessoa e aí você recebe ali um WhatsApp que você está. E você nem acredita, né? Você fala, nossa, mas será que é isso mesmo? Você acha será que é spam, real? né? Você fala assim, me colocaram em qualquer grupo aqui. Nossa, foi uma brincadeira de péssimo gosto, viu? Que tá mexendo com o sentimento dos outros. Olha, a gente já tem mais perguntas, né? Bom dia, Maica. Bom dia, Rafael. Que prazer ouvi-lo aí pela Rádio Capital. Gosto muito de ver suas reportagens, principalmente quando você está aqui na área da Vila Prudente. Eu paro para vê-lo, porque você realmente é uma pessoa maravilhosa, esplendorosa. Te amo demais, parabéns e quero vê-lo sentado ainda na tribuna do Jornal Nacional. É Dirce, da Vila Prudente. Dirce, nossa, que fofa. Muito, muito, muito obrigado, gente. Nossa, se for pelas vibrações e pelo desejo de todo mundo. Sim, não, é muito gostoso isso. É uma consequência maravilhosa do nosso trabalho. Ó, a gente tem uma amiga sua aqui na nossa live, ó, a Vitória Maiello. A Vitória, olha, a gente estudou junto. Sou amiga do Rafa há mais de 20 anos. E quando ele era bem pequena, bem mesmo, né? Ó, 6 a 7 anos, ele já queria ser repórter e assim foi. Vitória, a gente estudou junto na escola de 2000 até 2012. E desde então a gente continua se falando. Ela é uma querida parceiraça, assim. E é muito legal, né? Porque te acompanha desde a época que você era menor do que eu sou hoje, né? Bem pititico. E acompanhou todas as transformações na escola, no ensino médio, né? Depois a faculdade, depois a entrada na Globo, o crescimento na TV. Então é muito legal, assim. Obrigado, muito obrigado. Amo você, minha querida. A gente tem mais mensagens para o Rafael. Bom dia, Maica. Bom dia. Bom dia, Rafael e Rara. Bom dia. Ai, que delícia de entrevista hoje, Maica. Nossa, eu tô aqui de boca aberta, lavando a minha louça e ouvindo vocês. Ai, muito gostoso, viu? Rafael e Rara, você é demais. Eu sou Elza aqui de Santo André. A gente tem mais um beijo, Elza. Obrigada pela participação. Obrigada, um beijão. Ohayou gozaimasu, querida Maica, Rafael. Aqui é o Edson no Rio de Nagoya novamente. O Kovalik foi o repórter da TV Globo na Ásia, aqui no Japão. Gostaria de saber do Rafael qual o jornalista que ele se inspirou nesta brilhante carreira que hoje ele atua como repórter na TV Globo. Parabéns pelo trabalho, estou ligadinho e vamos juntos. Abraços. Muito obrigado. Bom, tem alguns nomes, né? Jornalistas dentro e fora da TV. Fora da TV tem a Patrícia Campos Melo, que eu acompanho
acho incrível, Lorival Santana, que eu leio sempre também, a Cristina Serra, que era de Brasília, da Globo, e agora escreve na Folha de São Paulo, e também gente da TV, Alan Severiano, que agora apresenta, né, o SP1 e era um repórter incrível, de rua, agora tá no estúdio, a Renata Ribeiro, a Janaína Lepre, quem mais? Quem mais que eu poderia citar aqui que é referente? O Bruno Tavares. Gente que é jornalista, assim, e tem um texto impecável. Né? E é legal porque, assim, cada um tem um perfil. A Renata faz um texto que é uma delícia de você escutar, porque é uma poesia muito fluida, sem você notar que é poesia. E você, ao ouvir o texto dela, consegue captar exatamente a essência daquilo que ela quer trazer para você. E é um texto que se complementa com a imagem. É muito diferente escrever para impresso e escrever para TV. Para você não ser óbvio, para você não ser literal. Você precisa construir um texto que acrescente a imagem que está sendo mostrada ali, né? O Bruno Tavares, um perfil bem jornalistão, assim, que não para de trabalhar. O Trali é muito assim, trabalha assim, impressionante como o cara vive e respira notícia. Então, enfim, e é um privilégio, é Graziela Azevedo, e é um privilégio você hoje trabalhar ao lado dessas pessoas que você sempre admirou. Isso é fantástico, assim. Isso é algo assim... Não tem nem como, assim, eu não tenho nem palavras, né, pra isso, porque é algo que, imagina um sonho e você tá lá dentro desse sonho e tá tudo acontecendo ali todos os dias você tá do lado trabalhando junto com algum desses jornalistas, né, que você sempre sonhou, né, sempre você se espelhou ali. O Caco Barcelos, a Glória Maria... que, nossa, realmente tinha um jeito muito único de falar com as pessoas e que aproximava. Ela foi muito pioneira em muitas coisas que a gente, por muito tempo, não via bem. A coloquialidade, por exemplo, a forma de se inserir na notícia. Mas, se for para trazer uma explicação bem feita para o público, for para explicar um negócio que talvez só com a narração em off não fosse possível... por que não botar o repórter ali para participar? Isso não vai fazer com que o público se aproxime da notícia, se aproxime daquela experiência, né? E é por isso que ela acabou virando esse ícone do não só telejornalismo, mas do jornalismo brasileiro. A gente tem mais perguntas para o Rafael. Oba! Bom dia, Maika. Bom dia, Rafael e Hara. Bom dia. Sou o Silvio da Agenda Nikkei. Gostaria de parabenizar pelo seu excelente trabalho no jornalismo da Rede Globo. Nós acompanhamos todas as manhãs. E gostaria de saber, agora que você está com esse grande trabalho na Globo, né, já de destaque, quais são suas ambições, quais são suas metas agora. Obrigado, bom dia. Muito obrigado, bom dia. O Silvio adiantou já a minha pergunta aqui, né? Que a gente já tinha aqui programado, de eu perguntar para ele se ele almejava um dia ser âncora, né, de algum telejornalismo. Sim. Não, eu acho que assim, eu sou muito movido a desafios. Pode parecer um clichê, mas é muito real. Isso funciona muito pra mim. Quando eu tô mais tranquilo e acomodado numa função, isso me incomoda. Quando eu começo a fazer no automático. Fazer no automático não significa fazer de qualquer jeito ou não fazer com o empenho necessário. Não. É quando você consegue já desempenhar aquela função sem precisar de tanta energia. E o Globocop acaba sendo um exercício importante para isso. Porque imagina, todo dia você faz 2 jornais, um de 2h30 e um de 1h15, falando de tempo, trânsito, acidente. Como que você fala sobre esses assuntos todos os dias, mas de um jeito diferente? Então acaba sendo desafiador. Então eu preciso de desafios. Que desafios vão ser esses? Tem o desafio de, por exemplo, trabalhar com um assunto com o qual eu não tive contato. Tem o desafio de entrevistar gente importante, personalidades que eu nunca entrevistei. Tem o desafio de construir um texto, fazer uma série de reportagens especiais, fazer um texto que talvez não esteja, com o qual eu não esteja tão familiarizado, às vezes um texto mais
poético, não é muito meu perfil, não acho que eu faço bem. Apresentar. Então, assim, o desafio pode se apresentar de diferentes maneiras. Sendo desafiado, pra mim, é isso que importa. Agora veio, por exemplo, a cobertura do carnaval. A transmissão no sambódromo, no meio do povo. Não, deve ter pessoal pulando, sido emocionante. cantando. Foi uma experiência incrível. E foi como repórter de rua. Mas participar de uma cobertura tão grande para a empresa, participar de um evento que é tão simbólico do que é a cultura e a formação do povo brasileiro, foi muito legal, foi muito bacana. E é isso, é o desafio, é isso que me move. A apresentação é uma coisa que eu quero, mas eu acho que você precisa de uma boa bagagem na rua para fazer bem o estúdio, né? Eu acho que são fases, são etapas, né? Que você vai ali de degrau em degrau, né? Você vai seguindo, vai subindo e você chegar... Exato. Porque se você for pensar, né, na trajetória de grandes jornalistas, né, que estão ali, como o William Bonner hoje, ele passou também por todas essas fases até chegar onde ele está hoje. Exato. Também, né? E acho que é importante você estar preparado. Faz parte, né, pra você ir formando aquela sua casquinha. Isso. Né? Vai formando aquela casquinha, aí você vai ficando mais forte, né? A gente, em Japão, assim, existe uma... Não sei se é uma superstição ou do bambu, né? Que aí o bambu, ele é forte embaixo, né? E aí ele cresce, ele tá fino lá em cima, só que a base ela tem que estar forte, porque aí, o bambu, se tem um vento forte ou qualquer coisa, ele pode dar uma dobradinha ali, mas ele fica ali firme no mesmo lugar. É bem isso. Para que na hora da tempestade você não seja levado pelo vento. Exato. Isso é muito importante. E eu acho legal a forma como eu tô construindo e como a chefia tá construindo a minha carreira de um jeito bem sólido. Degrau por degrau, passo por passo. É importante para você estar bem preparado para quando o desafio surgir. Não, eu me sinto pronto. Se me propusessem, vai pro estúdio, sei lá, 3 anos atrás. Eu, numa hora ali, num BO, não tenho o que chamar, improvisa. Será que eu teria a capacidade, 3 anos atrás, de mandar bem numa situação como essa, de improvisação? Hoje me sinto preparado, bem mais, mas lá atrás não. Então é importante que a gente se prepare e respeite o tempo. A gente é meio ansioso, especialmente a minha geração, a gente é meio ansioso, né? A gente quer tudo pra ontem, e é uma característica minha também. Então não, vamos respeitar o tempo, por isso que é bom cozinhar, que a gente respeita o tempo de cozimento do alimento, cuidar de planta, que a gente tem que respeitar o tempo, né? E como que é sua rotina, seu dia a dia? Porque a gente sabe que para trazer notícia, né, pro Bom Dia São Paulo, você precisa acordar cedo, né? Quando eu tô no Globocop, eu tenho que entrar às 5h30 da manhã. E aí eu tenho que acordar 4h15, 4h30 da manhã. E aí faço o Bom Dia São Paulo de 6 até as 8h30, aí o Globocop desce, isso quando eu tô no Globocop, né? Globocop desce. E aí tem já uma escala, assim, uma agenda certinha. Hoje, tal dia, você vai... Até o dia tal você vai fazer Globocop. Às vezes surge uma eventualidade, o repórter que tá no Globocop ficou doente, vai sair de férias, tá de licença, ou vai fazer uma matéria na rua que ele propôs, aí me puxam. Assim como eu saio quando eu tenho alguma matéria, alguma história que eu quero contar. E aí é feito um remanejamento nesse planejamento. E aí faço Bom Dia São Paulo, 8h30 a gente desce, aí eu tenho um tempinho meio livre aí eu aproveito, leio o jornal, tomo um café, começo a me preparar para SP1, e aí subo para SP1 por volta de 11h30 da manhã, vou até 1h15 da tarde mais ou menos, e aí desço e vou embora para casa. E aí eu vou fazer as minhas coisas, cuidar da minha vida, fazer academia, né? Coisas que a gente... O que você gosta de fazer, assim, no seu dia a dia? Comer. Adoro comer. Você cozinha também? Cozinho também. Gosto... Meu programa predileto é sair pra ir pra restaurante, pra barzinho. Gosto muito de ir ao cinema. Mas a pandemia quebrou um pouco a rotina que eu tinha de ir ao cinema. E eu gosto muito da experiência do cinema. É diferente do streaming em casa. Você tá vendo um filme no Globoplay,
não é igual. No cinema você tem ali a reação das pessoas. Tem a experiência, É a né? experiência. Como que as pessoas estão reagindo a isso, aquilo, aquela tela imensa, o áudio que é A diferente. pipoca mais gostosa. É, também, sabe? Eu acho que é importante manter essa essência do ir ao cinema. Não é a mesma coisa que assistir no streaming em casa, deitado na cama ou sentado no sofá. Então gosto disso. Teatro também gosto muito. Então, programas mais leves. Ir pra balada, tem até um amigo, Gabriel Fiuza, ele sempre me chama pra ir. Ah, vamos pra balada, vamos pra festa, não sei o que, vamos pra aniversário. Coitado, eu sempre nego. E não é porque eu não gosto dele ou sou uma má pessoa. É porque eu não dá, aguento. Né? Imagina o teu corpo. Você tá acostumado a acordar todo dia 4 e pouco. De final de semana também tem... Você tem escalas? Tem escala. Eu folgo 2 finais de semana e trabalho em um. Aí nesse que eu trabalho ou sábado ou domingo. Claro que se acontece alguma coisa, teve a tragédia agora do Litoral Norte, em São Sebastião. Se precisar, eu trabalho sábado e domingo. Mas o combinado é que eu trabalhe ou sábado ou domingo e folgue nos 2 finais de semana seguintes. Aí você só consegue sair nos dias que você não vai trabalhar cedo no dia seguinte. É, né? exatamente. E eu fico, mesmo em casa, eu fico com muito sono. E eu gosto de fazer programas, tipo, sair pra almoçar até o final da tarde. À noite, sair pra jantar, beleza. Mas depois disso, meu corpo não aguenta muito. Olha, o Rafael, ele entrou na Globo com 21. Eu entrei na Globo anos. com 21. Hoje você está com 27. São 6 anos já. Uhum. 6 anos. E só na reportagem ele já está 4 anos. Isso, completo esse mês 4. E na reportagem, como que foi, na verdade, a experiência do Globocop, do medo de avião, você contou aqui, né? Mas aí o Rafael, ele tava falando que de alguns perrengues, uns perrengues que o repórter passa, né, no dia a dia, porque mesmo aqui, dentro do estúdio, a gente até brinca, né, fazer ao vivo é algo assim que é inexplicável, porque eu também não sei às vezes como a gente consegue improvisar, a gente vai improvisando as coisas, vai saindo, e você vai dando um jeito. E aí eu imagino que na rua, porque na rua você tem a interferência do ambiente. Aqui no estúdio, não tem gente entrando e saindo toda hora. Na rua, né? Seja na rua, seja no Globocop, você tem a interferência ali das pessoas, do tempo, de várias coisas. Sim, começar a chover no meio da entrada ao vivo. Já passei por alguns perrengues, é natural, e a gente tem que ser natural quando o perrengue acontece, né? Como que você vai reagir? Claro que você não vai reagir como se você não estivesse no ar, que não tá de você xingar, né? Você não vai fazer isso, obviamente, até em respeito a quem tá assistindo. Mas já teve vezes, por exemplo, em que durante a pandemia, quando a gente ainda estava em quarentena, fase vermelha, havia uma necessidade sanitária para salvar vidas, para que as pessoas ficassem em casa, para que vidas fossem preservadas. E aí a gente, numa entrada ao vivo, foi interrompido por um cara, um doido, que ficou gritando Globo lixo, aí devolvi pro estúdio antes do horário. E aí tem 2 episódios interessantes do Globocop, interessantes e engraçados, assim. Primeiro, uma vez a gente chegou no local de um acidente, era uma batida feia entre caminhão e moto, e assim que eu cheguei, eu já precisei entrar ao vivo. Então eu ainda estava entendendo que era um acidente. Isso acontece muito, gente. Às vezes eu chego, eu tô observando ali com vocês e tô narrando aquilo que eu tô vendo, né? E aí a gente não achava a moto. Eu ia falando, mas cadê essa moto? Cadê essa moto? Aí a gente viu a moto estava embaixo do caminhão. E aí o que o comandante fez para ajudar? De repente, ele baixou com tudo a altitude do helicóptero. Então, o helicóptero estava aqui, de repente ele baixou, foi proposital. Mas eu não sabia que ele estava fazendo isso. Né? Eu estava no ar, continuei falando, mas falei, agora morri, né? Acabou. Hoje se encerra a minha carreira, vivo, a minha vida. Eu vou morrer trabalhando. Eu só vi as árvores, a copa das árvores se aproximando, assim. E aí continuei falando, né, e devolvi pro estúdio. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí o comandante, o Rafa da Guiar, falou, eu baixei pra você poder mostrar e ver melhor a moto. Eu falei, tá, mas quando for assim, me cutuca e faz, porque a gente, no Globocop, a gente se comunica muito por gestos. Eu tô no ar, às vezes eu quero saber alguma coisa, olho pra trás, pergunto pro Serginho, repórter cinematográfico, que me ajuda muito, com o comandante, às vezes dá algum problema ali de ruído,
que eles, na comunicação entre eles, vaza pra mim, eu falo pra eles. Falo gestualmente, porque eu tô no ar falando. A gente fala com gesto ou com os olhos, né? E é ótimo, que a gente ali, eu já faço tanto Globocop que a gente já tá afinado, então é só de eu olhar. E o outro caso, que é muito engraçado, quando a Sabina tava apresentando o SP1, tava naquele pedaço do jornal em que o Tralli, apresentador de jornal hoje, entra pra falar dos destaques. Ó, você vai ver no jornal hoje, a vacinação não sei onde, a tragédia em São Sebastião. O último destaque dessa chamada era o vencedor do concurso Comida de Boteco. O vencedor ficava em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e o prato era calabresa atrevida. Aí a Sabina, obrigado, Tralli. Vamos agora pro Globocop. Rafa, calabresa atrevida só mais tarde, né? Não. Pra você não tem calabresa atrevida ainda, né? Eu falei, não, só mais tarde, Sabina. Mas tem uma segunda conotação, né? Quando você fala de calabresa atrevida. Tem o prato, a linguiça que você vai comer, vai provar, e tem a outra conotação. E aí eu falei aquilo, não, Sabina, calabresa atrevida só mais tarde. Enquanto isso, vamos mostrar como tá a situação na Marginal Tietê, trânsito tá assim, tá assado. Enquanto eu falava no ar, eu percebi, cara, tem um duplo sentido. Calabresa atrevida mais tarde é tipo, agora eu tô trabalhando, eu não posso comer, vou comer depois. Mas tem a segunda conotação também. Enfim, mas é o tipo de coisa que acontece. Até dei uma risada depois no ar. Acontece. E o que a gente precisa é dessa expertise pra sair dessa situação bem, sem parecer que você tá querendo enganar. Não, as pessoas percebem, gente. A gente tem que ser natural. A gente tem que ser natural. A gente tem que falar do jeito que a gente fala. A gente não pode querer fingir ser alguém. Eu acho que não funciona. Na TV e no rádio também, né? Não, mas é assim mesmo. Às vezes a gente tá aqui falando, né? E às vezes no improviso, ou sem pensar muito, você acaba falando alguma coisa. Aí eu tô aqui falando. Aí eu só vejo ali do outro lado, assim, as pessoas rindo. Aí você fala assim... Aí você continua falando, né? Porque você tá aqui normal falando e eles dando risada ali atrás. Aí na cabeça você só fica assim... pensando, o que é que eles estão rindo ali atrás, né? E aí você fica naquilo, porque você tá pensando no que você tá falando e tá imaginando que o outro tá rindo ali atrás, ou tipo, te dando sinais por alguma coisa que você fez ou não fez, mas na hora ali, você só vai no improviso, mas você tem que fingir que nada tá acontecendo. Fingir de louco, melhor coisa. Exatamente. A gente precisa ir pra um comercial e a gente já volta. E se você tiver perguntas ou quiser mandar mensagens pro Rafael, mande pra gente aqui no 11 983 34 5777. A Murasan, ela está há 24 anos oferecendo as melhores marcas de própolis. E olha, esse ano ele completa 25 anos. E a Murasan tem uma grande variedade de própolis. E indo até a loja, eles indicarão a melhor própolis para você. E na loja, você dizendo que é ouvinte da Capital, você já garante 5% de desconto em todas as suas compras. E pelo site murasan.com.br e usando o cupom CAPITAL no Japão, você já garante o seu desconto também. A Murasan fica na rua Galvão Bueno, número 352, a 5 minutos do metrô Liberdade. Pensou em própolis? Pensou em Murasan, própolis de tradição. Sua melhor companhia, Capital no Japão, com Maika Ishizaki. Olha, e a Murasan, ela envia para todos os nossos convidados um produto deles. Aqui tem o própolis de gotas e a própolis em spray. Muito obrigado. É bom, né? Pra que quem trabalha com voz. Pra quem trabalha com ótimo. voz, exatamente, né? Quando começa a dar uma arranhadinha na garganta ali, aí, ó, só dá uma borrifada do spray de própolis, que é muito bom. Vou guardar aqui com carinho. Murasan, muito obrigado. Super parceira aqui do Capital no Japão. Bom dia, Maika. Bom dia a todos. Bom dia, Rafael e Hara. Gostaria de saber, não só eu como a Marli Gomes, qual foi a reportagem que te marcou até hoje. Beijo, sou Joelma do Jardim Campinas, na Chácara do Conde, e manda um beijo para minha irmã Sidneia. Beijos. Sidneia, um beijo para você também que mandou a mensagem. Olha, sempre que me fazem essa pergunta eu tenho dificuldade de respondê-la, mas eu acho que tem um período que foi muito desafiador, que foi o da pandemia. Acho que foi desafiador para todos os jornalistas, para todo mundo,
Mas para alguém que ainda estava começando na carreira, eu comecei em 2019, a pandemia veio em 2020 e eu fazia o Globocop. Eu lembro que era muito difícil falar sobre aqueles cemitérios com um monte de cova aberta e eu voltava para aquele cemitério no dia seguinte ou às vezes horas depois, então fazia o bom dia, eu mostrava as covas e ia fazer o SP1. Horas depois aquilo tudo já estava preenchido com terra remexida, aqueles velórios coletivos. E como que você fala sobre isso de um jeito que você não se emocione demais, porque a tua emoção não pode se sobrepor à qualidade da informação, à transmissão da informação, mas você também não pode ser duro demais, porque você está sensível com aquilo. Como que você transmite essa informação com a sensibilidade necessária? É uma linha muito tênue, né? E era muito difícil narrar e falar sobre aquilo, e era importante falar sobre aquilo, porque muita gente dizia, pandemia não existe, é uma gripezinha, a gente não precisa ficar em casa, tudo isso é uma bobagem. Como que é uma bobagem? Tantas famílias reunidas para velórios de parentes de amigos. Como é uma bobagem você ver tantas covas abertas e que rapidamente eram preenchidas. Como é uma bobagem as pessoas morrendo por falta de ar lá no norte, lá na região de Manaus, no Amazonas. Como que é uma bobagem? Como você fala para o outro que isso é uma bobagem, né? Então foi um período muito desafiador, porque era muito difícil encontrar o tom ali para você transmitir informação que salvou vidas, né? Aquele momento em que a gente tinha quarentena, fase vermelha, foi muito importante o trabalho de jornalismo profissional para a gente salvar vidas. Muita gente já esqueceu disso, né? Porque agora a gente já está felizmente vivendo um outro período. Voltando, né, aos poucos ao normal. Exato, acabou a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aviões, no transporte coletivo, então é outro momento que a gente vive. Mas a gente não pode esquecer de todas as pessoas que morreram, de todas as dificuldades enfrentadas, de todas as lacunas abertas no coração de parentes, amigos, de pessoas que se foram. Eu acho que o mais difícil, né, numa reportagem ou no jornalismo, é você como profissional repórter, né? Você está ali passando uma notícia, só que você não pode transparecer o sentimento de Rafael Ihara ali, sabe? O pessoal ali, na hora. Você tem que ter um controle, um controle pessoal, controle emocional muito grande psicológico, né? Porque nada, imagina, né? Eu não conheço o Rafael, assim, pessoal, na intimidade, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa muito emotiva, qualquer coisa, né, me emociona, seja coisa legal, coisa feliz, ou conquista de alguém, me emociona, ou, né, imagina, se eu me emociono com a alegria, imagina com a tristeza, né? E pra não transparecer isso na hora, porque algumas vezes, até a gente viu agora, né, teve nessa tragédia aí do Litoral Norte, teve eu esqueci o nome do repórter, que ele se emocionou na reportagem ali, até foi... O Wallace Lara. Isso, o Wallace Lara. Ele se emocionou ali na hora, mas é que hoje o jornalismo ele tá um pouco diferente, né? Sim. Mas se fosse antes, né, não sei o que iria acontecer nessa hora, se eles iriam cortar ou como que iam fazer, ou ia chamar outra matéria, outra reportagem ali para colocar no lugar, mas principalmente com tragédia, né, é muito difícil. O controle emocional ali tem que ser muito. Você precisa domar isso, né? Eu não sou... Eu me sensibilizo de outras formas, que não por meio do choro. É difícil eu chorar. Depois que minha avó morreu, eu fiquei mais emotivo. Mas eu consigo controlar ainda muito bem. Antes, de fato, não era bem vista essa emoção do jornalista ao transmitir uma notícia. Não era bem visto o jornalista aparecer com o cabelo fora do lugar. Não era bem visto o repórter homem aparecer, não fosse de terno e gravata. Tudo isso foi caindo por terra. Porque fica até hoje em dia, se você for pensar, meio bizarro um repórter num parque, num domingo, com terno e gravata, né? Claro que quem quiser usar, usa, tal, mas não é mais uma obrigatoriedade. E acho que é importante que seja assim. Eu vou
aparecer na TV, mas como eu me visto. E a roupa é uma forma de você comunicar e, através disso, você também acaba se aproximando das pessoas, porque você, por meio daquilo que você veste, está contando um pouco quem você é, o que você gosta, o que você valoriza. É claro que você não vai aparecer com uma roupa espalhafatosa, porque... Não é porque é feio, não, é porque a roupa espalhafatosa... ao ambiente ali, Exato, né, e a roupa espalhafatosa pode chamar mais atenção do que a notícia que você está dando. O que importa é a informação. Sim. Tem coisas que mudam no jornalismo, mas tem pilares que se mantêm, é importante que eles sejam seguidos. Se você aparece com uma... Eu venho aqui com uma blusa vermelha com bolinha branca, vocês vão prestar mais atenção no que eu tô vestindo do que no que eu tô falando. Aqui é uma entrevista, mas no caso do jornalismo, a pessoa tem que prestar atenção na notícia. Então hoje, se a pessoa de casa se emociona, por que a gente, jornalista, não pode se emocionar? Né? E acho que a emoção do jornalista também ajuda a dar dimensão ao tamanho da tragédia, ao tamanho do fato, ao tamanho da notícia. Né? Na ocasião do Wallace Lara, ele estava chorando porque ele viu comerciantes cobrando R$90 pelo litro de água. Absurdo, diante de pessoas que estavam sem ter o que comer, que tinham perdido tudo, que tinham perdido parentes, que tinham perdido o que você puder imaginar. Tinham só a roupa do corpo. E aí você vai e cobra desse pobre coitado R$90 por um litro de água. É uma falta de humanidade, é uma falta de empatia. No momento em que você tem que abrir a tua mão para ceder o que você tem, seja muito ou pouco, para o outro que está tão necessitado, você vai e cobra R$90 por um litro de água. Isso foi um absurdo. Né? E ele ali vivendo aquilo, fazendo matéria para todos os jornais, entradas ao vivo e tal, é muito revoltante. A gente tem mais áudios, né? Vamos lá? Bom dia, Maica. Bom dia. E Rafael. Bom dia. Tudo bem? Bom, eu e meu marido, a gente adora ver as reportagens do Rafael. Eu queria parabenizar porque... É tão gostoso ouvir os textos dele, assim, é tão claro, é objetivo e também é amigável, né? A gente ouvir assim o texto do Rafael nas reportagens, né, na Globo. E eu queria fazer uma pergunta, assim, na verdade uma curiosidade, porque eu percebo que o Rafael ele sempre fala o texto assim tão certinho. Queria saber se ele usa alguma técnica para gravar, né? Decorar os textos. E uma outra pergunta um pouco mais diferente, mas como é que ele percebeu que essa era a vocação dele, assim? Quando criança, ele gostava muito de apresentar os trabalhos de escola, alguma coisa assim. E obrigada, um abração para vocês. Oh, muito obrigado. Nossa, a gente ganha o dia, a semana. Eu não preciso de mais elogio, semana toda. Eu já ganhei a semana com a quantidade de palavras positivas que eu ouvi aqui. Quantas pessoas gostam do trabalho do Rafael. É muito legal. Muito obrigado, gente, de coração. Olha, não tem muito técnica. O português sempre correto, que é importante. Nem todo mundo tem a oportunidade de estudar para ter um português correto. Infelizmente, num país desigual como o Brasil, as pessoas não têm nem o que comer, que dirá para estudar, né? Então eu não tenho muito uma técnica. Eu observo muito. Quem eu gosto, eu observo. Sou muito observador e percebo os padrões que se repetem nas reportagens, nos textos, nas entradas ao vivo dos bons repórteres. O que eles fazem? Qual que é o padrão de repetição? E que eu posso fazer dentro da minha personalidade, dentro do meu estilo, dentro daquilo que eu gosto, dentro daquilo que eu acho melhor. Então, um casamento entre a minha personalidade e aquilo que eu acho bom na prática do jornalismo de qualidade. Então, é isso, não existe uma técnica. O que eu procuro fazer, às vezes na TV a gente acaba usando termos o tempo todo, como se as pessoas soubessem o que é. Tem muita gente que sabe, tem muita gente que não sabe. Por exemplo, vacina bivalente. O que é vacina bivalente? A gente fala, abriu vacinação bivalente, agora 70 anos, depois vai ser 60 anos. Mas o que é? É que protege protege também contra a variante Ômicron, contra as variantes mais transmissíveis que apareceram depois do desenvolvimento das primeiras vacinas que a gente tomou. Esse adendo que você dá, às vezes clareia a informação ali na cabeça da pessoa e faz...
aquela pessoa, por exemplo, que já tomou as outras vacinas, fala, outra vacina, cara, de novo. Aí você dá uma explicação dessa, a pessoa fala, não, eu preciso tomar, porque a vacina que eu tomei não me protege tão bem contra as variantes mais transmissíveis que surgiram depois, então eu vou tomar essa vacina. Então eu sempre procuro ser muito didático. Claro que sem infantilizar o público, Sim. porque tem uma linha tênue ali também para você falar coisas que são óbvias, que todo mundo sabe de fato. E também depende do jeito como você fala, né? O Serginho Sato, que é o cinegrafista do Globocop, sempre brinca que eu falo fazendo perguntas. Mas o que é a vacina bivalente? É isso. E onde ela está sendo aplicada? Nos postos. E é um mecanismo que eu desenvolvi, nem propositalmente, mas que eu desenvolvi que acho que ajuda a clarear um pouco. Porque são perguntas que o ouvinte ou telespectador tem pra fazer, só que se você fala de uma forma, né, direta, às vezes a pessoa não presta atenção, mas se você faz a pergunta que o ouvinte ou o telespectador quer fazer e você faz pra você mesmo ali, ela fica muito mais didático e de fácil compreensão. Exato, e é isso que precisa ser. E aquilo que eu tinha falado, né? Para que a informação seja compreendida por todos, desde que quem tenha um baixo grau de instrução até o presidente de empresa que tem PhD numa universidade estrangeira. Não, todo mundo tem que entender e entender bem, porque na TV e no rádio, a pessoa ouviu aquela informação, ela precisa entender no mesmo instante. Não é que nem um rádio, não é que nem um jornal, a revista, que a pessoa consegue ler de novo o parágrafo. Não, no rádio e na TV a pessoa não vai ter essa oportunidade. E sobre perceber um talento, enfim. Na escola, quando eu apresentava os programas, os trabalhos, melhor dizendo, os professores falavam, nossa, como você fala bem, como você consegue se colocar bem, a gente entende o que você diz e tal. Aí eu falei, pode ser que eu tenha alguma habilidade nessa área. E depois, como jornalista, já na TV, quando o público começou a falar comigo, os cinegrafistas falavam, nossa, você é mais abordado do que outros repórteres. Pessoas que eu sempre admirei me paravam no corredor, nossa, você tá mandando muito bem. Aí você começa a perceber, não, talvez eu tenha uma aptidão para seguir por essa área. Porque pai, mãe, parente, amigo... Não vale, né? Não vale, né? Porque gostam da gente, querem ver a gente bem, querem nos incentivar. Mas quando a gente começa a ouvir isso de outras pessoas e pessoas que eu sempre admirei, me virou a chavinha do, talvez eu tenha talento para seguir por essa área. E você nunca teve vergonha de, por exemplo, aparecer em câmera? Não. De falar, assim, em público? Sempre, desde criança, você era cara de pau, assim? Tipo... Sim. Sempre fui muito cara de pau e de perguntar as coisas e pedir as coisas. Eu virei repórter porque eu pedi. Eu fui pra Globo porque eu fui atrás. Eu trabalhei no G1 porque eu demonstrei interesse. As pessoas não vão adivinhar. Será que você quer? Conta um pouquinho pros nossos ouvintes dessa parte antes de você entrar na reportagem. Porque o Rafael, ele entrou lá na TV Globo não direto para a reportagem. Você fez um pouco do G1. Isso. Eu fui estagiário. Quando acabou o estágio, eu fui pro G1. Fiquei alguns poucos meses fora, por quê? Eu ainda não tinha concluído a graduação, faltavam 6 meses. Tá. E falaram, você tem que se formar, depois você volta. Só que antes de eu me formar, eles me chamaram e falaram, a gente queria você aqui no G1. Você topa? Eu falei, bom, mas eu não tô formado ainda. Devo me formar no final do ano. Tudo bem? Não, tudo bem. Fiz lá os testes e tal, e aí abriram uma exceção na RH para que eu fosse contratado mesmo sem o diploma de jornalista. E aí fiquei no G1 num período de 9 meses. E foi interessante porque a internet é um outro meio. É outro jeito de escrever, é outro jeito de apresentar o conteúdo, é outro jeito é outra velocidade. A TV é rápida, mas o jornalismo online é ainda mais, porque a notícia saiu, ela tem que estar publicada. E aí você vai aos poucos complementando, enriquecendo aquele texto. Mas a informação principal tem que estar publicada no menor tempo possível, lógico, com apuração, tudo certinho, né? Então foi desafiador. Trabalhei com redes sociais em tempo real, então eu fazia as transmissões do Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski disse que... Aí outro parágrafo. A ministra Carmen Lúcia disse que... Agora eles estão no intervalo. Acaba de voltar a sessão.
ministro disse que o presidente Lula... Nanana. Então era desafiador também, foi interessante para eu ganhar velocidade no jornalismo. E aí saí do G1 que eu fui pedir, eu falei, ó, eu quero ir pra TV, eu quero virar repórter. Então sempre fui de pedir. Você já tem o não, aquele velho ditado, não você já tem, você vai atrás da humilhação. Não, você vai atrás do, né, você vai tentar o que você quer. Você já tem o não. Exato. Você já tem o não, e aí não custa nada, né? Tentar. Exato, e as pessoas não vão adivinhar. Sim. Ai, será que você não quer, você vai ser convidado? Difícil isso acontecer. E... Tem que se jogar, né? Exato, eu sempre usei e pratiquei essa filosofia. Tem que se jogar, tem que correr atrás, tem que ousar, tem que correr atrás daquilo que você acha que é bom e que te faz bem. E nunca fui de me arrepender. Faça um negócio que depois lá na frente eu vi, não devia ter feito isso. Não. Lá atrás eu tinha motivos, justificativas suficientes que me levaram a tomar tal decisão. Depois, é fácil você olhar para trás e falar, nossa, devia ter feito outra coisa. Mas é fácil ser crítico de obra pronta, né? Então não me arrependo de nada, fiz porque achei que tinha que ser assim naquele momento e pronto. Foi assim e assim que era pra ser. Uma coisa que eu sempre falo, né, que a gente deve se arrepender de algo que você fez e não de algo que você deixou de fazer, né? Então é melhor você fazer e se arrepender que fez do que algo que você nem fez. Isso pra mim é angustiante. Né? Ai, nossa, vi a oportunidade passar, mas eu fiquei com vergonha, com medo e não fui atrás. Isso pra mim nunca aconteceu, mas só a possibilidade me consome por dentro de um jeito assim, eu preciso fazer. Se eu acho que é uma oportunidade legal, vamos fazer, por que não, né? Isso que você falou, né, do que o cinegrafista comentou com você, sobre, você está na rua, mas você é muito mais abordado do que outros repórteres. Eu acho que, pelo menos eu, pelo pouco que eu já te conheci, o seu carisma e a sua simplicidade é o que conquista o seu público. Muito obrigado. Porque isso faz parte, eu imagino que faz parte já da sua essência e é algo que você não perdeu, mesmo, né, estando ali numa TV Globo, atrás de, né, na frente de várias câmeras ali, na frente dos telejornais, e é algo que é uma essência que eu, né, peço que você nunca perca isso, né? Porque eu acho que isso que faz a diferença, né, no Rafael Ihara. Muito obrigado. Mas é importante, assim, eu sempre tive muito pé no chão. Eu tô ali naquela posição. Amanhã eu posso não estar. Eu fui colocado ali por alguém. Eu tô ali porque alguém me concedeu autorização para a missão. Informar. Seja sobre trânsito, seja sobre uma tragédia como a de São Sebastião, seja sobre o buraco, a cratera que se abriu lá na marginal do Rio Tietê. Eu tô ali para prestar informações. E a quem eu presto essas informações? A quem eu dou essas notícias? Ao público. E sem ele eu não existo. É puro e simples, é uma matemática muito fácil. A mesma coisa em relação ao cinegrafista. Em televisão, ninguém é bom sozinho. Se o cinegrafista não colabora comigo, se o editor não mexe no meu texto e arredonda ele, se o produtor não levanta as informações, eu não consigo fazer bem o meu trabalho. Eu posso me empenhar, mas eu não consigo fazer bem o meu trabalho. E na rua é fundamental, é essencial tratar bem as pessoas e com respeito, porque sem elas eu não existo. Não tem por que eu existir. Então eu devo um profundo respeito a essas pessoas e eu tenho um profundo respeito pelo meu trabalho e sei da responsabilidade que é você ocupar aquele espaço. O canhão que é a TV Globo. E eu uso esse canhão com muita responsabilidade. Eu acho que tem que ser assim. É uma coisa que eu devo, independentemente do salário que eu receba. Não, é uma função social, sabe? Eu tenho que usar devidamente aquele espaço que me foi concedido como sinal de confiança. Então todo dia é difícil, é cansativo, é duro, é muito duro. Ser repórter de rua, você tem que ter uma dureza ali que não é todo mundo que tem, sabe? É que na maioria das vezes, né, as pessoas, elas enxergam o outro
só enxerga a parte boa, né? A parte boa do trabalho, a parte boa da vida pessoal dela, mas nunca ninguém, assim, dificilmente as pessoas enxergam o que tem por trás para ele estar bem, né? Na vida pessoal ou ali na vida profissional. Existem os perrengues ali, o dia a dia, a luta ali. As frustrações, aquilo que você não... Né, a gente conta aquilo que a gente conquistou e aquilo que a gente ganhou, aquilo que deu certo. Mas, para que um monte de coisa desse certo, um monte de coisa antes deu errado. E é bom que existam coisas que tenham dado errado, porque essas frustrações, de certa forma, te ajudam a construir uma casca, uma bagagem, e isso vai te ajudar no futuro a encarar os novos desafios que vão surgir. E que bom que certas coisas não deram certo para que outras no futuro pudessem dar certo, né? Então eu enxergo muito dessa forma, e não é uma visão romântica, não, eu enxergo de fato dessa forma. Claro que quando uma coisa não dá certo, você fica irritado, bravo, frustrado, incomodado, óbvio, não é assim, ai, não deu certo o negócio, humano, cara, né? que bom que não deu certo, é óbvio que não é isso. É do tipo, você fica frustrado, incomodado, irritado quando acontece, mas lá na frente você olha pra trás e fala, nossa, aquilo que não deu certo lá atrás foi bom que não desse certo, pra que eu agora me preparasse pra esse desafio que vai aparecer de novo, pra que eu ganhasse casca pra encarar outras frustrações que ainda vão vir. Sim. Né? Porque viver também é se frustrar, infelizmente. Crescer é se frustrar, né? Mas o viver é isso, é muito mais sobre o trajeto que você percorre e menos sobre os objetivos que você alcança, né? Exatamente. A gente tem mais perguntas, Boris? Oi, Maica, parabéns pelo programa. Fala Obrigada. pro Rafa mandar um beijo e um abraço pro pessoal do Four Seasons, principalmente pro Kendi Hirata e pro Yoichi. Oi, gente, aonde eu corto Onde o você cabelo, corta o cabelo, o Kenji, que bem antes de eu ser repórter de TV já cortava meu cabelo, e até hoje, às vezes tô com uma rotina louca, corrida, mas meu cabelo tá enorme, tá horroroso, que aí eu sou pequeno, fico cabeçudo, né, e tem que cortar. Aí, Kenji, posso ir aí hoje, sempre me socorrendo. Um beijo enorme, gente, pra vocês, obrigado pelo carinho sempre. E sempre me socorrendo, porque, claro, é importante, é essencial ter bom conteúdo, mas a forma também importa, né? Precisa estar com o cabelo cortadinho, com uma roupa decente e tal, né? Pra que o nosso visual não chame mais atenção do que aquilo que a gente tá falando. Ó, então, ó, Four Seasons que cuida do cabelo e do visual de Rafael Hirata. Vamos para mais? Bom dia, Maica! Bom dia! Tudo bem? Aqui quem fala é a Rafaela, do Jabaquara. Então, eu queria perguntar pro Rafael, o repórter, se ele já foi agredido uma vez, porque eu queria ser repórter quando eu crescer. Um beijo da Rafinha. Um beijo, Rafinha. Você já foi agredido? Não, nunca fui agredido. Tem uma vez que eu fui fazer, quando era repórter ainda da madrugada, que eu comecei como repórter da madrugada. Então eu entrava 10 da noite até 5 da manhã, todo dia. Aí saí, comecei a fazer Bom Dia São Paulo, 5 da manhã, todo dia. Depois fui pro Globocop e agora tô mais no horário das 7 da manhã quando eu vou fazer rua. Lá atrás, quando eu era repórter da madrugada, uma vez a gente foi fazer um incêndio numas moradias improvisadas embaixo de um viaduto. Eu não lembro o viaduto, mas era no centro. E eu lembro que o viaduto chegou até a ficar um tempo interditado. Foi um incêndio grande que destruiu tudo. E aí de madrugada a gente foi fazer a reportagem e um dos moradores, ele tava revoltado. Ele pegou e começou a chutar aquele resto de escombro na minha direção. Aí sujou minha roupa, não sei o que e tal. Nossa. E ameaçou vir pra cima, mas não agrediu a gente. Isso foi em 2019. O único caso que eu lembro, assim, do que chegou próximo de uma agressão de fato. Mas normalmente na rua as pessoas são muito respeitosas e às vezes se aproximam pra reclamar, né? E as pessoas têm total direito de gostar e de não gostar e manifestar aquilo que elas pensam, Sim. né? Mas a agressão, sempre dentro dos limites do respeito, né? Não, a gente já viu até algumas reportagens onde o repórter tá ali, às vezes ele tá fazendo... Porque muitas vezes hoje o celular, ele ajudou muito, porque você não precisa ficar andando com papel, aí você consegue ler, né, alguma coisa, alguma informação que você recebe ali de última hora pelo celular, aí você tá lá com o celular, aí de repente, alguém, hoje, né, aqui em São Paulo, principalmente,
Você tá lá com o celular, passou a bicicleta lá e levou seu celular embora, né? Isso uma vez aconteceu, eu tava, imagina, era carnaval do ano passado, eu já tava, imagina, você tá trabalhando enquanto todo mundo tá se divertindo, um dia muito quente, tava sentado na sarjeta, assim, na guia, mexendo no celular, escrevendo o texto, passou um cara de bicicleta e pegou meu celular. Só que eu tava segurando com as duas mãos, bem firme, ele pegou, mas ele não conseguiu pegar bem. O celular logo caiu na frente de um ônibus. Aí eu peguei e fiz sinal pro ônibus parar, o motorista parou com tudo, peguei o celular e consegui recuperá-lo. Mas às vezes os bandidos não se intimidam diante de uma câmera, diante de uma equipe de TV. Ele age independentemente de quem seja a vítima. Uma vez também eu vi... eu não lembro se era o repórter ou se era a entrevistada. Ela tava com uma correntinha no pescoço, aí também, assim, na frente da câmera, o cara passou e arrancou a correntinha ali. É uma doideira, assim, é uma cara de pau impressionante. Em lugares que, infelizmente, estão meio abandonados, né? E outro perrengue, né? Na verdade, perrengue, né? Que não chega a ser um perrengue. Mas, por exemplo, lá no carnaval, né? Você tava lá no meio da multidão e o carnaval esse ano só choveu, né? Só choveu. Aí, você tem que ir debaixo de chuva, né? Tem que ir debaixo de chuva, seja se é tempestade ou o que é, porque o pessoal tá lá na arquibancada, todo mundo ali. Inclusive, né, até esse ano eu saí no Terceiro Milênio. E saiu chovendo desde o começo, desde a hora que abre o portão até a hora que acabou, só chovendo. E aí, você tem que ir, né? Tipo, com capa, Só vai, se paramenta da melhor forma possível, né? Então tava de capa, na primeira noite ainda fui de tênis de corrida, imagina, de tecido, cheio de buraco, entrou um monte de água, meu pé ficou encharcado a noite toda. Aí no dia seguinte eu já fui de galocha, mais preparado e tal. Capa de chuva e vambora. A gente, ser jornalista, é também lidar com esse tipo de adversidade. Tem que lidar. Tá acontecendo? Ai, que pena. Mas você vai ter que ir de qualquer forma. Vencer a preguiça, o medo e mostrar aquilo que estava acontecendo, a festa. É bem o que você falou, as pessoas estão lá. Você precisa mostrar as pessoas que estão lá. Inclusive, o encarar essa adversidade é notícia, chama atenção, né? Sim. Pô, as pessoas estão ali em festa, gritando, berrando. Ajuda a contar a paixão que essas pessoas têm pelas escolas que estão desfilando na avenida, né? A gente precisa ir para um comercial e a gente já volta, mas se você tiver ainda perguntas para o Rafael, ainda dá tempo de você mandar pra gente no 11983345777. Olha, o mês da mulher chegou na Soneda e esse é o momento de você amar cada vez mais os seus detalhes. E na Soneda você encontra os melhores produtos para realçar ainda mais a sua beleza. Cuidados para os seus cabelos e pele, makes e esmaltes para estar sempre na moda e arrasar em qualquer lugar. Pois se sentir bem deixa tudo mais bonito, não é mesmo? Vá até a Soneda mais próxima de você ou acesse soneda.com.br. A Soneda deseja a todos os dias que sejam um feliz Dia das Mulheres. Capital no Japão. Nikkei's de expressão. Ohayou, Maika, Marcos Albuquerque outra vez, deixando mais uma pergunta para o Rafael. Rafael, você já fez alguma reportagem lá na Avenida Paulista, né, a avenida mais famosa daqui do estado? Eu queria saber isso, tá bom? Abraço a todos aí da capital. Um abraço já várias vezes, vixe, a gente vem muito para a Avenida Paulista para falar, por exemplo, do Sesc, para falar sobre a comemoração do Ano Novo, aquele Réveillon na Paulista, que é bem tradicional. Manifestações, o parque. Eu fiz uma matéria recentemente sobre a concessão do Parque Trianon. Já foi concedido pela prefeitura à iniciativa privada para o consórcio Borboleta, e até agora, pelo fato do parque ser tombado, tanto em nível municipal, estadual e federal, tombado pelo patrimônio histórico, tudo que você vai fazer, qualquer reforma, precisa de autorização. Então o consórcio diz, a gente não consegue fazer a obra que a gente precisa de autorização. As autorizações estão em análise e vamos ver o que vai rolar.
como que a gente vai fazer e quando a gente vai fazer as reformas de melhoria. Então, nossa, a gente vem muito pra Avenida Paulista, é sempre muito gostoso vir pra cá por causa desse ícone e também porque tem muito restaurante, padaria, banheiro, né? É ótimo. Não, e aqui na Paulista é super gostoso. A gente também. Na verdade, a gente fica na Bernardino de Campos, mas aqui andou um pouquinho Tá só, a gente coladinho. já tá na Avenida Paulista. Do E lado. a Avenida Paulista é um lugar super legal hoje, né? Que tá fechada a Paulista de então. domingo. É um lugar, assim, super legal pra você vir, fazer uma caminhada. Aí tem vários... Tem músicos, tem várias atividades ali no meio o da Paulista, artesanato, artesanato né? também, que é muito legal pra quem não conhece, né? A Paulista de domingo é uma ótima opção de passeio, né? Vira um calçadão, né? Para as pessoas se apropriarem da cidade, para as pessoas observarem os prédios, a cidade, de carro, de ônibus. Você muitas vezes não repara, né? Não, e você pode pegar o metrô e você desce em qualquer estação aqui da Exatamente. Paulista e você anda ali ela inteira até a É Consolação. um exemplo a ser replicado em outros pontos da cidade, Sim, né? Para que a gente sim. se sinta dono e fazendo parte da cidade, né? A gente tem mais perguntas? Olá, sou o Silvio da Agenda Nikkei novamente. Gostaria de saber do Rafael Ihara, como ele falou que ele sempre foi bem extrovertido, né? Se ele gosta de ir no karaokê e se ele gosta da cultura japonesa em geral. Gosto da cultura japonesa, mas não sou muito bom no karaokê. Quando era criança, eu era mais cara de pau. Aí cantava. Dançava. Nossa senhora. Aí, hoje em dia, eu sou mais tímido pra fazer esse tipo de coisa. Tem uns amigos que chamam, vamos no karaokê, vamos no karaokê. Eu, às vezes, acabo sendo meio reticente. Falo, vamos numa próxima. Você não quer ir almoçar? Não quer Você jantar gosta de e tal?" microfone pra trazer notícia, não pra cantar, E é né? muito diferente, né? Por exemplo, esse exercício aqui hoje de estar falando sobre mim é muito diferente de estar no ar na televisão falando de notícia, falando de fato, falando do que está acontecendo. É muito diferente estar aqui falando sobre a sua experiência e estar na frente da câmera falando sobre uma notícia, uma informação, né? Então é desafiador para mim estar aqui. Então, aqui a gente teve a primeira edição do karaokê dos famosos aqui da capital, né? Foram vários comunicadores que participaram. Uhum. Aí a gente colocou esse desafio porque esse mesmo problema que você tem de, por exemplo, todo mundo aqui fala, né? O microfone aqui, né? Fala super bem, fala com os ouvintes, traz notícias, traz, né, informação aqui. Só que na hora de pegar o microfone pra cantar, eu posso te falar que a gente teve algumas... Tivemos revelações e algumas, tipo... Decepções, né? Mas foi um desafio que a gente Imagino. colocou aqui. Sim. E aí, né, na próxima edição, quem sabe, a gente não convide Rafael Ihara pra participar desse desafio. Isso, mais pra frente a gente conversa. E aí, Rafael, de tudo isso, né, que você contou aqui pra gente, o que você traz da cultura japonesa no seu dia a dia, principalmente no profissional? Olha, o budismo tem vários preceitos. Um deles é o de servir. A gente está nesse mundo, nesse planeta, nesse momento da vida para servir. E eu encaro muito o jornalismo como um exercício de servir. Servir informação, servir o exercício da cidadania, porque com informação você consegue exercer melhor a cidadania, sabendo dos direitos que você tem, sabendo daquilo que você pode fazer para reclamar. Então, eu levo muito isso do budismo para o jornalismo. Eu tô ali para servir as informações, servir aquilo que está acontecendo, servir as pessoas que me acompanham. Então, isso para mim é muito forte, assim, e é algo que eu trago do budismo. O que eu consigo lembrar é isso, principalmente. Certamente tem muitas outras coisas, né? Acho que ao servir, você não consegue servir se você não é empático. Você precisa ter empatia e se colocar no lugar do outro. E no jornalismo isso é muito importante. Se você não se coloca no lugar do outro, como que você vai contar uma história que não é sua? Como que você vai dar voz para aquela pessoa e mostrar que aquilo que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas está precisando é de fato necessário? Você pode ter uma vida confortável, você pode ter um meio de locomoção que te permita ir de um lugar a outro rapidamente,
Mas e as outras pessoas que não têm isso? Exato. Como que você vai falar sobre essas outras pessoas se você não se coloca no lugar delas? E não é se colocar do tipo, ai, putz, que pena, né? Não, é se colocar de fato e fazer ali, algo para exatamente ajudar isso. essas pessoas, né? Como jornalista, com o alcance que a TV Globo tem. Então, acho que são duas coisas que são muito importantes, assim, no exercício do bom jornalismo. E na culinária japonesa, você come de tudo? Como de tudo. Eu só não gosto muito de nigagori. Ah, mas nigagori, nem eu não gosto. Não é? Eu gosto de muita coisa, de quase tudo, mas então não, nigagori... O que é nigagori, gente? Vamos explicar. Parece um pepino, mas tem gente que fala que é chuchu, mas ele é um... Ai, como que fala isso em português, hein? Ó, ele parece um pepino cheio de gotinhas, assim, ó. Parece que tem um monte de gotinha grudada. Ele tem uma assim. superfície que ela é toda cheia de buraquinhos. Então, eles chamam de bucha vegetal. Tem gente que chama de bucha vegetal. Também. Ele não é lisinho, mas ele tem um monte de coisinha assim na superfície, parece um monte de carocinho. Isso. Né? É bem irregular. E tem um gosto. Ele é muito amargo. Sabe jiló, que muita gente não gosta? Eu gosto de jiló. Mas assim, multiplica o jiló por 10. O amargor do jiló. É muito forte. Tem um jeito lá que faz em conserva com miso, que aí fica corta um pouquinho, né? mais aceitável. O ihara, ele é de Okinawa? Não é de Okinawa. Não. Ah, tá. Não, porque se você falou de nigagori, Não. Nigagori, ele é um prato típico da ilha de Okinawa. Né? Ah, é? Ah, não sabia. Não, minha família é de Hikone. E aí, apesar da cor, todo mundo me pergunta, né? Porque os japoneses de Okinawa são mais morenos. Mas é porque você já tem a mistura aí, exatamente, né? Que você não tem a ver, exatamente, não tem a ver com a minha origem do Japão, é a origem da minha mãe mesmo, nessa mistura que eu acabei ficando mais bronzeado. Mas de resto você come tudo? Como tudo. Tipo ovas? Como ovas, como a gente falou de bambu, né? O takenoko bem cozido assim, eu gosto daquela parte de cima que é mais molinha, né? Gosto de misoshiro, mas eu lembro minha avó, ela faleceu no comecinho do ano, né? E ela adorava misoshiro, era o prato predileto dela. E às vezes ela fazia como acompanhamento, né? E nem sempre eu tomava. Ah, como que você não toma misoshiro? Nem parece japonês, me dava bronca e tal. E como o misoshiro, mas não é uma coisa assim, ai, nossa, adoro misoshiro. Não. Como quando tem, na verdade, mas não o misoshiro é o complemento ali, né? Que sempre tá ali, mas quando você tá, tipo, meio de ressaca, meio enjoado, então, ou você comeu demais também, ali, vai bem, né? Ou tipo, você comeu demais no almoço, na hora da janta, você ainda tá meio farto ali. Come misoshiro que até ajuda na digestão. Olha, o Silvio da Agenda Nikkei, ele tá falando que o nigagori é o tal do melão de São Caetano. Ah, é isso, eles chamam... Mas agora, melão tem nada a ver com melão, né? É. Mas falam que é melão. Mas é que ali tudo é família, né? O melão, o pepino, não sei, eles falam que tudo ali é da mesma família. Então, mas melão... Agora, por que de São Caetano? Essa é uma... Será que tinha antigamente uma plantação lá em São Caetano? A gente tem mochi-mochi? Ah, é verdade. Eu preciso anunciar a ganhadora do mochi-mochi de hoje, ó. A ganhadora do mochi-mochi de hoje é a Ana Pereira do Jardim Domitila. Olha, então, Ana, a produção entra em contato com você para você vir retirar o seu prêmio aqui durante a semana. Rafael, onde que os nossos ouvintes, lógico que eles já sabem onde você está, mas nas redes sociais, né? Eu não sei se você vai participar de mais alguma entrevista ou vai para algum lugar que os nossos ouvintes podem ir atrás para conhecer pessoalmente Rafael Ihara. Olha... Onde você vai estar essa semana? Eu vou estar no Globocop, acordando 4 da manhã, nos ares. Tem só as redes sociais, né? No Instagram, que eu olho bastante. Não consigo responder todo mundo, mas olho bastante. E é a principal rede social, é a que eu mais uso. E cada hora a gente tá num lugar, né? A gente não tem muito rotina. A rotina é não ter rotina. Então, por mais que essa semana esteja planejada a minha presença no Globocop, pode ser que amanhã, hoje à noite, me mandem, a gente recebe escala toda noite, né? E eu esteja em outro horário, fazendo matéria na rua. E apesar de ser uma loucura, a gente é apaixonado por essa loucura, uma loucura apaixonante. Na rua que outros repórteres, segundo os cinegrafistas, acho que também tem um pouco a ver com isso, com o fato de eu ser oriental, ter traços diferentes, né?
Isso acaba me diferenciando dos outros. Então a identificação acaba sendo mais rápida, mais imediata. Então, enfim, não tenho mais nenhuma entrevista para dar. E estão encerrando, é isso? Então, eu queria... a gente já vai encerrar, né, meio-dia. Eu queria agradecer muito pelo convite, por ter me procurado. Parabéns pelo trabalho seu, da técnica. Que domingo, né, a gente sabe que é um dia mais preguiçoso mesmo. E foi uma oportunidade muito legal de conversar com as pessoas, falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre a nossa origem. E é isso, muito obrigado de coração. Não, eu que agradeço, porque o Rafael foi super solícito e ele respondeu super rápido quando eu o procurei, porque normalmente a gente eu procuro às vezes pelo Instagram. E aí quando eu mandei a mensagem, ele já respondeu na hora. Eu até assustei, eu falei assim, nossa, mas ele já me respondeu. Eu até achei que alguém respondesse por você, eu não sei, muitas vezes, né, tem a produção ali, assessor, né, por trás, né, que responde as mensagens, mas você me respondeu super rápido. Sim. E assim, deu super certo. A gente teve que mudar umas agendas aí, mas no final sempre dá tudo certo. É, né? Isso. Se ainda não deu certo é porque ainda não acabou. Então, e um beijo pra todo mundo que acompanhou, minha família que é parceira, tá sempre junto, vê os perrengues, os tombos que a gente leva, né? O Hélio, os amigos, enfim, muito obrigado. Olha, mas muito obrigada mesmo por ter compartilhado, né, toda a sua experiência como repórter, contado um pouquinho, né, de como que foi a trajetória de chegar onde você está hoje e daqui pra frente, com certeza, né, se depender da energia e do desejo de todos os nossos ouvintes e de todos os seus telespectadores, com certeza veremos Rafael Ihara sentado numa bancada da TV Globo. Com certeza. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado pela torcida, pelo carinho. Isso preenche a gente fica às vezes correndo tanto, né, no dia a dia. Não é fácil. A gente luta contra o tempo todo dia. Então quando a gente recebe esse tipo de afago, é muito especial e a gente lembra por que a gente escolheu o jornalismo, e esses frutos que a gente colhe são muito compensadores. Obrigado. Muito obrigada. Esse foi Rafael Ihara, repórter da TV Globo. E amanhã de manhã, então, vocês vão ver ele no Globocop. Isso. É a previsão, tá? Então, no Globocop, no Bom Dia São Paulo e depois no SPTV. Às 11h45.